Cadê meu povo? Boa tarde, povo. Tudo bem com vocês? Quinta-feira já. Semana que teve feriadão. Quinta-feira, nós já estamos quase completando a segunda semana de lives diárias. Hoje é a nossa 10ª live, eu acho que tá até perdida. E nós vamos falar hoje sobre estresse, ansiedade e irritação. Vou até colocar aqui, ó. Pera aí. A diferença entre estresse, ansiedade e irritação. Tá aqui, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, se você conhece alguém que vive estressado, vive ansioso ou vive irritado, com raiva, brigando até com a sombra, manda essa live, tá? Manda essa live, convida para entrar aqui, que pode ser que você consiga ajudar essa pessoa hoje, ok? Oi, Karina. Oi, Henrique, tudo bem? Tô falando aqui, Karina, que você conhece alguém estressado, que vive brigando até com a sombra, manda a live de hoje, ó. Encaminha essa live, porque pode ser que ajude bastante essa pessoa hoje, tá? E nossa 10ª live dessa maratona que estamos fazendo de como ter equilíbrio na quarentena. E realmente esse assunto é um assunto muito importante, porque as pessoas acabam, né, nesse período de quarentena, que as pessoas estão mais frágeis, né, com muitas mudanças na rotina, muitas mudanças nas emoções, nas expectativas. É comum pessoas se sentirem mais estressadas, mais ansiosas e mais irritadas. Mas eu quero primeiramente falar para vocês que existe uma diferença entre uma coisa e outra, né? Assim como a gente descobriu que é uma diferença entre não dormir bem porque tem ansiedade e ter insônia, são coisas totalmente diferentes, assim como a diferença entre ansiedade, estresse e a irritação. Tem uma pergunta aqui, peraí, querida, como controlar a mente? Sim, na verdade, para isso a gente tem que fazer uma sessão separada para entender o que está vindo, qual que é o pensamento, qual que é o sintoma que ele está trazendo, porque esse pensamento está acionando um gatilho em você. Sabe, por exemplo, quando você sente um perfume e você lembra de alguém, isso é um gatilho. Então, esse pensamento está trazendo para um sintoma. Então, não adianta a gente ir cuidar do sintoma, a gente tem que ir para saber por que esse pensamento surge, quem que está trazendo ele, tá? Então, às vezes, questão de 1, 2 sessões no máximo, a gente resolve isso daí, porque não é tão complicado assim, sabe? Quanto mais cedo a gente achar a raiz, mais fácil fica, ok? Vamos lá, então? Vamos falar, então, primeiro sobre a ansiedade, que a gente fala todos os dias, né? Nossa inimiga, a ansiedade. Não vou chamar de amiga, não, né? A ansiedade. Nós já falamos várias vezes aqui sobre os sintomas da ansiedade, né? Que dá falta de ar, tem problemas para dormir, o coração fica acelerado, essas coisas assim que a ansiedade traz. Agora, você já deve ter, por exemplo, você chegou já de mau humor e alguém te chamou de estressado. Eu vivo estressada. Tá? E o que acontece é que a gente acaba usando esses termos de forma errada e a gente não cuida. Assim como se eu falo assim, eu tô com dor de cabeça e vou lá e só tomo uma aspirina e não cuido para saber por que essa dor de cabeça surgiu. Ela veio do nada? Ela não veio só para tomar uma aspirina e ela ir embora. Ela veio me contar alguma coisa. Ela veio me contar que alguma coisa no meu corpo não está de acordo. Então, só fazer com que ela suma não vai resolver. É isso que eu falo às vezes. As pessoas acabam assim, eu tô com depressão, eu tô com crise de ansiedade, eu tô, sei lá, com síndrome de qualquer coisa, né, de todas as coisas, e vai e toma remédio. O remédio, ele não fez a raiz embora, ele não fez o problema embora, ele só jogou o sintoma. E aí, quando o remédio passar o efeito dele, o problema ainda tá lá. E o sintoma vai voltar. E às vezes ele volta acompanhado, né? Antes você
Quem tem crise, assim, quem sofre dessas coisas sabe que no começo só sentia o coração acelerar. Agora o coração acelera, falta ar, não dorme bem, às vezes não tem apetite, ou às vezes tem apetite demais, ou seja, como você não tratou no início, ele vai crescendo e trazendo amigos, né, sintomáticos. Então, tem que ir lá na raiz e arrancar a raiz logo, tá? De qualquer um dos problemas. Então, falando da ansiedade, nós já conversamos aqui que existem alguns hormônios que nos preparam para luta ou fuga, tá? Que muitas pessoas falam assim, o hormônio do estresse, que é o cortisol, né? E a gente também já falou da adrenalina, tá? E tem a noradrenalina também, que são 3 hormônios que juntos eles preparam o nosso corpo para situações que nós achamos que é perigo, nós precisamos estar prontos para fugir se for preciso ou para lutar. Se você ficar pronto para fugir ou para lutar, o que você acha que esses hormônios te dão? Primeiro, se é para lutar, ele vai te dar força, né? Ele vai te dar força. E a gente já viu na live das emoções que a raiva, ela surge de um obstáculo e o resultado dela é você ter mais força e agressividade. Por quê? Porque ela te deixa pronto para quebrar aquele obstáculo. Então, provavelmente ela está produzindo esse hormônio também, né? Então, se você está pronto para lutar ou fugir, você imagina que seu cortisol, sua adrenalina e sua noradrenalina estão subindo. Quando eles sobem, o que sobe junto? A sua pressão arterial sobe, o sangue parece que sobe, né? As pessoas até usam essa expressão quando estão, né, às vezes com raiva, quando elas estão prontas para uma luta, para uma briga. O sangue sobe, a gente sente até que esquenta, a gente fica vermelho, né? Quem nunca, né? Fica vermelho. A gente começa a suar, porque o nosso corpo está pronto pra gente correr uma maratona se for preciso, né? Ou lutar. Então ele tá te preparando. Você sente a sua mão suar frio, a gente fala, né? Fica suando frio porque foi muito rápido. O sangue parece que subiu tudo aqui, então aqui esquentou, a mão ficou gelada e tá suando frio. Isso é uma sensação de uma crise de ansiedade, né, para algumas pessoas, ou uma crise de estresse. Tá? Então, qual que é a diferença entre um e outro? Os hormônios que atuam tanto no estresse quanto na ansiedade são os mesmos. A diferença é onde a gente sente o baque, ok? Então, digamos assim, eles são os mesmos hormônios que são produzidos. Muitas pessoas falam que a ansiedade é excesso de futuro. E isso é verdade. Quer dizer o quê? Você não está vivendo o agora, você está sempre esperando com uma ansiedade além do normal para o próximo passo. Por exemplo, vamos dizer que eu programei uma viagem para dezembro. E beleza, programei essa viagem para dezembro e estou esperando ela chegar. Sem problemas. Normal, tô com vontade de ir, mas vida que segue, vou fazendo as minhas coisas aqui. Mas sabe aquela pessoa que todo dia dorme, acorda, não vê a hora, parece que o dia não passa, aquela expressão assim, tipo, nossa, dá meia-noite e não dá a hora de eu sair do trabalho, por exemplo, né? Quando tá com ansiedade pra sair dali. Quando vocês não pensam em outra coisa, quando aquilo fica incomodando. O tempo inteiro você está pensando naquilo, o tempo inteiro você está pensando naquilo. Ai, meu Deus, que essa viagem não chega. Ai, meu Deus, que... Você não consegue fazer outras coisas, você não desliga daquele futuro. Então, enquanto você não consegue desligar daquele futuro e ele está atrapalhando o seu presente, isso é ansiedade, tá? Qual que é a ansiedade boa? A ansiedade boa é aquela que você, poxa, eu vou fazer um curso porque eu tenho vontade de crescer na empresa. Então, assim, é uma ansiedade de crescer, mas ela não tá te atrapalhando. Você não quer que isso aconteça amanhã. Você vai fazer um curso, você vai se preparar, você sabe que é daqui 2, 3 anos e não te corrói por dentro. Então, a ansiedade boa, que a gente chama, é aquilo que te move. É aquela assim, poxa, eu tenho vontade de crescer, eu tenho vontade de casar, eu tenho vontade de ter uma família, sabe? Eu tenho vontade de fazer uma viagem. Seja lá qual for a sua vontade, isso é uma ansiedade boa. Faz com que você se mova para o futuro, tá? Pessoas que não sentem isso são pessoas que perderam os sonhos, que estão naquela mesma, sabe? Tanto faz. Ah, você não tem sonho? Não.
tanto faz, ai, tá boa a vida assim, por que mexer? Então, o que acontece? Qual é o problema dessa sensação? Se ela não tem vontade de ir pro futuro e tá tanto faz o presente para ela, o que a gente entende? Que o passado não tá resolvido. Porque o passado talvez não foi bom. Ela falou assim, eu já sofri tanto no passado que eu não quero sonhar mais. Eu já tive tantos sonhos que eu não consegui atingir que eu já nem sonho mais. Eu já sofri tanto que eu não quero mais, sabe? Então, essa sensação é muito ruim. Quando você fica demais no passado, você sente depressão. Quando você fica demais no futuro, você, né, não consegue viver o hoje, você só fica pensando no que tá pra vir ainda. É ansiedade. E quando você está demais no presente, ou seja, fazendo coisas demais hoje, você está com estresse, que é o excesso de presente. Tá? Então, nenhum excesso é bom. A Karina colocou ali que tá travando. Mas será? Pra mim não apareceu nada ainda. Será que não é aí, Karina? Dá uma olhada aí, vê se não é na sua internet aí. Aqui pra mim parece que tá tudo cheinho ali. Quem mais tá comigo? Tá travando também? Eu já mexo aqui. Tá normal? Então, Karina, dá uma olhada, vê se não é aí. Ok? Então, essa é a primeira parte que a gente tem que entender com relação a estresse e ansiedade, tá? O estresse, a gente já falou, então os dois são, tanto estresse quanto ansiedade, produzem a mesma quantidade de hormônios, os mesmos hormônios. A diferença é que o estresse ele atinge a parte física e a ansiedade atinge a parte psíquica, a mente, ok? Então, se você teve um dia muito cheio de atividades ruins, atividades que te exigiram esforço ou físico, ou até pode até ser emocional, tal, mas assim, que você sentiu cansaço físico. Sabe aquele dia que você falou assim, meu Deus, parece que eu descarreguei uma carreta inteira de cimento, de tão cansado que eu tô. Você não fez nada físico, mas o cansaço emocional ou psicológico que você teve às vezes uma reunião muito desgastante, você teve às vezes um momento muito desgastante que foi tão forte que o teu físico sentiu cansaço, fadiga, tá? Então, assim, qual que é o maior resultado do estresse? É o esgotamento. A pessoa se sente esgotada. Parece que toda a energia que ela tinha foi para aquele específico momento. Já viram mãe depois do parto? Ela tá praticamente morta ali. Porque toda a energia que o corpo dela tinha foi canalizada para o parto. Então ela não consegue mais pensar em nada, ela não consegue ter energia para mais nada, tá? Então, às vezes você teve um dia que foi tão estressante, exigiu tanto de você, às vezes teve briga, teve discussões, então às vezes não teve físico, mas o seu cérebro cansou, o músculo cérebro, a parte física dele realmente cansou de tantos neurotransmissores que passaram para lá e para cá para você tomar tanta decisão e você ficou cansado fisicamente. Não sei se vocês já sentiram isso, mas às vezes a gente sente que quando passa um dia com muita decisão difícil, um dia que você tem realmente que às vezes enfrentar alguma coisa que faz tempo que você não quer, parece que você cansou mais do que se você tivesse corrido uma maratona. Aí isso é muito comum, tá, gente? Vocês vão ouvir os barulhos dos cachorros dos vizinhos, vocês vão ouvir os vizinhos mexendo na casa, tá? Carro passando, vida que segue, tá todo mundo em casa, né? Então, quarentena, é o nosso equilíbrio na quarentena. Então, eu espero que isso não atrapalhe vocês me ouvirem, ok? Então, isso acontece no físico, é estresse, ok? Eu até coloquei algumas coisas aqui para separar bem para vocês. Então, o estresse é o esgotamento físico, é uma fadiga cerebral, é a fadiga física.
Outra forma da gente se estressar é estressar fisicamente mesmo. Então, quando você faz exercício físico, você sente cansaço. Mas como foi algo prazeroso, então você não produziu o hormônio ruim, você sente assim cansaço no corpo, mas a cabeça tá boa. Aí fala assim: eu tô com o corpo moído, mas parece que eu tô leve. Por quê? Porque você produziu endorfina, né? Quando a gente faz exercício físico, produz endorfina. E você, às vezes, você se superou na atividade física. Então, quando você teve uma conquista, eu sempre levantei 10 quilos e hoje eu levantei 20. Então, você ficou feliz e isso fez com que você tivesse serotonina, fez com que você gerasse dopamina, que é da conquista. E com tudo isso, você cansou muito fisicamente, mas a cabeça parece que tá, leve. Porque você produziu os hormônios bons e não os estressantes, ruins. Ok? Como o corpo precisa de muita energia, se você se estressar, ele vai canalizar num lugar só, e é por isso que todo o resto do corpo sente que não consegue fazer mais nada. Isso a gente percebe muito se você está passando por situações de estresse. Se você chega no trabalho de manhã, isso é um bom termômetro. Você chega, por exemplo, no trabalho de manhã e você está animado, você programa um monte de coisa. Não, depois do trabalho vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. Porque você tá descansado. Vai passando o dia, você vai decidindo tanta coisa, vai ser tanto estresse, tanta, pressão ali, tanta tensão, porque, tensão e estresse são sinônimos. Quem estuda física sabe disso. Tanta tensão ali que chega perto do horário de ir embora, a pessoa vem falar pra você: então, beleza, que hora que a gente se encontra? Você fala: cara, pelo amor de Deus, hoje não vai dar. Me desculpe, mas eu tô esgotado, eu não tenho condições nenhuma de conseguir fazer nem tomar um café com você hoje, ok? Aí a pessoa: nossa, mas o que aconteceu? Tô esgotado. E isso acontece muito. Se você tá sentindo que isso tá começando a acontecer com você, você tinha ânimo para fazer algumas coisas e não está tendo mais, provavelmente o seu nível de estresse tá alto, que é muita energia para uma coisa só, que não está sobrando energia para as demais coisas. Isso é sintoma de estresse, é fadiga, esgotamento, cansaço, ok? Então o estresse, ele atinge o seu físico completamente, você fica sem vontade de fazer nada. E como ele ativa o luto ou fuga, você fica bravo e fica irritado, você fica com tolerância zero mesmo. Você não quer que ninguém te incomode porque você precisa descansar. Sabe, igual um nenenzinho que quer dormir e se tiver um barulhinho ele acorda chorando, briguento e tal. É mais ou menos assim, você fica bravo porque você precisa descansar. A energia já era, você não tem energia mais nem para um café. Tá? Isso é estresse. A ansiedade, ela é muito parecida, só que como que ela demora mais pra gente perceber? Porque ela atinge a mente, então você fica com problemas emocionais, com problemas psíquicos, você não fica com cansaço físico. Quando os sintomas físicos aparecem na ansiedade, é porque já faz bastante tempo que você está sentindo isso, já digamos assim, é um nível 2 de ansiedade. Por isso, quando as pessoas me procuram, eu pergunto: você está sentindo já sintomas físicos? Porque se ela falar que sim, eu sei que o buraco é bem mais embaixo. Quer dizer que essa ansiedade começou há bem mais tempo do que ela acha que começou. Porque no início, ela só atinge o quê? Você fica com aquela vontade que algo aconteça logo, você não tira aquilo da sua cabeça, mas a vida tá seguindo, você não tá sentindo fisicamente nada. Só um assunto ocupou toda a sua criatividade. Por exemplo, você esquece de outras coisas, você queima arroz, a sua memória começa a ser afetada, tá? Por quê? Porque a parte psíquica está piorando. Se você não deu atenção, ela começa a ir para a parte física. Aí a sua ansiedade não tá mais só atrapalhando a sua concentração, a sua memória, você começa a ter dores. Você começa a sentir falta de ar, você começa a sentir cansaço, você começa a sentir sono na hora que não pode dormir, insônia na hora que tem que dormir. Ou seja, já é uma fase mais avançadinha ali dos sintomas, tá? Mas inicialmente a ansiedade
ela ataca a sua memória, a sua concentração, a sua vontade de fazer as coisas, porque se você também cansa, mas não é tão fisicamente, é só assim, eu tô com preguiça de pensar. A tua paciência vai ficando pequenininha, né? Então ele falou um pouquinho de paciência. A paciência vai ficando pequena da ansiedade. Por quê? Porque às vezes a paciência, você tem que resolver algo do agora. Alguém que sentou na minha frente e eu preciso dar atenção para ela. Eu preciso estar no presente, né? Uma criança veio e me chamou. Ela precisa da minha presença agora ali com ela. Por que eu não tenho paciência? Porque a minha cabeça está indo para o futuro. Ela está ansiosa, ela quer que logo aquilo lá que eu estou esperando aconteça. Então eu falo, olha, não tira meu foco de lá, eu quero ficar com foco lá. Então eu perco a paciência com quem está aqui comigo. Então já é mais um indicador. Se você percebe que você não tem paciência para ouvir as pessoas quando elas estão ali com você, você não consegue estar 100% com elas, você senta para ouvir, ouve 5 segundos, quando você percebe a sua cabeça já foi embora, já está lá naquele problema de volta. É um alerta que, você está começando a desenvolver aí uma ansiedade, né? Existem vários tipos, existem vários níveis, mas ela já está começando a atrapalhar a sua vida aí, tá? Por isso que você fica sem paciência, você não quer ficar no presente, você quer ir pro futuro, resolver aquilo logo, porque você está ansioso, quer que aquilo chegue logo, quer que aquilo aconteça logo. E é mais do que o normal. Se for só assim, eu não vejo a hora daquilo acontecer, mas eu consigo trabalhar normal, a minha vida tá seguindo normal, eu não fico com aquilo 100% do tempo na minha cabeça, eu não tô com ansiedade. É uma ansiedade legal, uma vontade de que aquilo aconteça. Se ele não sai da minha cabeça e eu não consigo fazer as coisas do agora, não tenho paciência para fazer as coisas do agora, alerta ligado aí que a ansiedade tá alta, ok? E a gente ia falar também sobre a diferença desses dois com a irritação, tá? Então, lembrando, ansiedade, excesso de futuro, quero que aconteça logo. Estresse, excesso de atividades desgastantes no presente, atividades em que exigem muito de você no presente, tá? E a irritação, a raiva, a gente já falou sobre as emoções em que você queria fazer algo, então você tinha uma vontade e não conseguiu por um obstáculo. Então, se ansiedade é excesso de futuro, estresse é excesso de presente, desgastante, a irritação é excesso de frustração. O que é a frustração? Você queria fazer, não deu certo. Você queria algo, não conseguiu, sabe? Por isso que você se irrita. Você se irrita porque é muito não. Muita frustração, muito projeto que você quis começar e não conseguiu terminar. Aí você acha que você está irritado com tal pessoa, porque ela, naquele momento, trouxe para você a frustração. Então você só se irrita se tiver um obstáculo. Irritação é resultado de frustração. Você sempre está de mau humor. Se a pessoa está sempre de mau humor, independente se tem ou não um obstáculo para ela, isso quer dizer que já faz bastante tempo que ela não está conseguindo resolver os obstáculos anteriores. E aí ela já tá tipo assim, gato escaldado. Isso é muito ruim, porque quando ela tá há muito tempo irritada, já passou do nível de estresse, isso tá elevando a pressão arterial dela, porque ela sempre tá com frustrações e frustrações, a memória já tá ruim, a concentração tá péssima, paciência, ela já nem lembra mais o que é isso, tá? Então, ela tem que realmente, nesse momento, parar tudo e olhar para a vida dela inteira para saber onde foi que as frustrações começaram a acontecer. E se ela não arrancar pela raiz, ela vai ficar de mal com o mundo inteiro, porque ela vai lembrar sempre do último. Sabe a pessoa, por exemplo, já teve 5 maridos. Esse último foi o pior. Ela teve 5 frustrações e esse último foi o pior, tá? Ela não vai lembrar lá de trás. Só que desde lá de trás ela teve frustração, porque se ela não tivesse frustração no primeiro, ela não teria que ter ido pro segundo. Tava com o primeiro até hoje, né? Então pensa assim, os outros não, o que eles fizeram já passou, tá? Só esse que é o problema. Aí que eu falo, não. Esse é o problema que você vê agora, mas o problema nasceu talvez antes desse ou com esse. Então a gente tem que voltar lá e tirar
todas as frustrações de todos os maridos até ela entender que existe algo nela, alguma expectativa que ela fica buscando no outro, que a frustração é gerada por uma expectativa que não é atendida. Então, às vezes ela queria um tipo de príncipe encantado e ela tinha uma característica que ela sempre buscava inconscientemente, mas ela não via se aquela pessoa tinha, sabe? Eu sempre quero uma pessoa que tenha olhos azuis, né? Eu tô falando coisas bem assim, simples. Eu quero que tenha olho azul. Mas o carinha que apareceu não tem o olho azul. Mas ele é tão legal, né? E é o que tem pra hoje, sabe? Aquela coisa assim, é o que tem pra hoje. Quando você diz é o que tem pra hoje, você tá se frustrando. Você tá aceitando algo que não tá nem perto da tua expectativa, mas é o que tem pra hoje. Então você meio que, vamos com esse mesmo, porque né? Senão daqui a pouco eu fico sozinha e daí não sei o que, sabe? Quando você aceita menos do que você esperava. Não tem como isso não gerar uma frustração. Sempre que você olhar para um de olho azul, você vai falar, puxa vida, era esse que eu queria e não esse outro. Daí toda vez que você olha pro gatilho, né, que ele te lembra que a tua expectativa era aquela, você lembra que você ainda não cumpriu essa expectativa, que você ainda procura uma pessoa assim. E você olha pro seu e fala assim, né, então não era bem isso que eu queria. Frustraçãozinha crescendo. Aí, quando ela tá gigante já, você começa a ficar irritada. Nada tá bom. Nada te agrada. Você começa a ser uma pessoa amarga, mal-humorada, que briga até com a sombra. E se eu te perguntar por quê, você vai falar, não sei. A origem, todo mundo me irrita, ninguém me entende. E às vezes, na verdade, foi um detalhezinho, mas tá tão longe que tem tanta camada em cima dele que você vai achando qualquer desculpa. Deve ser por causa disso, deve ser por causa daquilo. E não, é algo lá atrás que começou a se frustrar, às vezes até na infância. Você queria uma boneca X e te deram uma boneca Y, né? Porque teus pais não podiam, e na época você tinha 6 anos, né? Como é que eu vou exigir que você com 6 anos entenda que financeiramente eu não podia te dar aquela boneca? O pai deu a que podia, então assim, não fez por mal, mas lá dentro gerou uma frustração. A gente nunca sabe o que o subconsciente vai fazer. Por que ele vai gerar aquilo? De que forma que ligação que ele fez para você estar hoje sentindo o que você sente? Aí, né, eu tô falando isso porque eu já atendi uma pessoa que foi assim. Lá atrás, recebeu um presente que era diferente do que queria, cresceu e hoje já tá no 5º casamento. Aí que a gente foi descobrindo que a insatisfação, né, não só o problema de estar no 5º casamento, mas estar no 5º casamento e se sentindo uma pessoa extremamente impaciente, extremamente amarga, extremamente assim, irritada com a vida. E surgiu de um detalhe, mas ele vai crescendo junto com você se você não cuida. Então, se você conhece alguém que parece que está de mal com a vida e por mais que você tente conversar, você não consegue achar o motivo, por que aquela área dela não vai pra frente, por que aquele, sabe, às vezes você fala assim, nossa, essa pessoa tem tanto potencial, mas tem uma área da vida dela que não desenvolve, que não vai, que ela sempre bloqueia, que ela chora, que ela não tem paciência, sabe, tem alguma coisa ali? Gente, às vezes é simples, às vezes é algo bem pequeno, mas que aconteceu no momento em que ela não sabia lidar com aquilo, né? Como que eu quero que uma criança de 3 anos de idade tenha maturidade para cuidar daquilo? Não tem. E quando a criança não tem maturidade para cuidar daquilo, o trauma se instaura. E se tem trauma e não é cuidado, o trauma vai crescendo junto com a pessoa e ela vai tentando esconder, ela vai fazendo coisas para ela achar que tá tudo bem, para ela não sentir a dor. Mas sempre que uma coisinha sai do que ela tinha planejado, vem tudo de novo, como se fosse o subconsciente falando, olha, será que dessa vez você vai prestar atenção em mim? Será que dessa vez a gente vai resolver? E sozinho é difícil, porque tá cada vez mais escondido, né? Cada vez mais coberto, tá? Essa é a irritação. Ninguém é bravo porque quer, né?
Já ouviram, às vezes, até em desenhos, que aquela pessoa mais brava, assim, do desenho, quando você vai descobrindo lá no passado, ela foi boazinha e ela sofreu um trauma, ela sofreu um abuso, ela sofreu uma desilusão, né? Que é a frustração, que é quando nasce a irritação. Eu tenho certeza que você já assistiu algum desenho, algum filme. Eu tô lembrando agora do Trolls, né? Eu nem tinha programado falar pra vocês, mas eu lembro do Trolls que eu assisti com meus filhos. E tinha aquele bonequinho que era o único que ele não era colorido. E era bravo, ele não queria conversa com ninguém, ele era o irritado. Mas assim, vira e mexe, ele tentava ajudar a pessoa, né? Ele ajudava a mocinha lá, mas não queria demonstrar nada. Por quê? Porque ele se fechou. E por que uma pessoa se fecha? Aí lá no final do filme, vou até te dar um spoiler agora, não sei se você já assistiu. Lá no final do filme a gente descobre que ele no passado se frustrou e decidiu se fechar. Então pessoas irritadas, bravas, impacientes, que brigam até com a sombra, gente, lá atrás ela decidiu que seria melhor se fechar, tá? E vou falar bem a verdade para vocês, a dor que ela sente de não conseguir confiar, de não conseguir se abrir, de não conseguir se livrar dessa irritação é bem grande. Então as garras, né, a briga, a irritação é uma camada protetora dela, porque dói. Então, foi o jeito que ela achou pra se virar, ok? Então, tomar muito cuidado com o nosso julgamento. Às vezes a gente conhece alguém que é bravo, que é irritado e tal. Se a pessoa não dá pra gente uma abertura pra gente conseguir ajudar, fazer o quê, né? A gente ora por ela e pede pra Deus para que um dia ela procure terapia, que ela procure alguém que possa ajudar. Mas se você conhece alguém, então só não julgue, porque você não sabe por que ela se tornou assim. E se você se sente assim, irritado, com paciência desse tamanho e queria ter mais paciência, provavelmente, se a gente investigar um pouquinho, poucas sessões, a gente chega na raiz do problema e você pode, a partir de agora, ter uma vida completamente diferente. Eu tenho visto isso diariamente. E assim, muita felicidade quando eu escuto uma pessoa falar assim, Dani, meu marido, meus filhos estão percebendo que eu tô diferente e eu tô me sentindo diferente. Porque a gente tirou algo que tava machucando fazia 20 anos. Então como que você não vai estar diferente? A gente tirou um espinho que tava ali fazia às vezes 15 anos, 30 anos. É lógico que você vai estar sentindo mais aliviada. Mais aliviado, você tá mais de bem com a vida. Você não tá sentindo, não tá carregando aquele peso, aquela dor, aquele negócio te espinhando o tempo inteiro. Tá? Então, essas são as diferenças. Então, quando você chama alguém de estressado, é uma coisa. Uma pessoa tá irritada, tá vendo que elas se mascaram? Às vezes uma pessoa tem algo que precisa ser tratado, que tá lá no passado, que precisa de terapia para tirar essa irritação, entender a frustração, e ela acha que é estresse do trabalho, ela acha que é estresse por conta da quarentena, ela acha que é estresse, e não é estresse. É algo muito mais profundo que estresse, ok? Então, prestar bem atenção, o estresse, ele vai te dar fadiga. Você vai se sentir cansado, você às vezes vai estar sem paciência para alguma coisa porque você está esgotado. Mas é hoje, amanhã você está novo, ok? Sintam essa diferença. A pessoa que está sempre brigando com todo mundo, sempre irritada, existe muita dor lá, muita frustração no passado. Então não tem nada a ver com estresse, não tem nada a ver com o que aconteceu hoje. É o que tem acontecido, né, desde lá, ok? E a ansiedade é aquela sensação de que não chega logo, é a sensação de escapar logo, de que o dia que você quer que chegue aconteça logo e isso não sai da sua cabeça. E aquilo fica tendo, às vezes, até crise de ansiedade. Porque quando é generalizada, quando faz muito tempo que você sente isso, chega uma hora que o seu subconsciente já não entende mais se você quer que chegue, se você tá com medo que chegue, que medo que você tem, porque assim, aí é a mesma coisa que a irritação, começou a virar excesso de coisas ali, e que até a gente descobrir o que lá embaixo começou a te causar ansiedade, hoje você já acha que é um monte de coisa, ok?
Combinado? Fez sentido para vocês? Me conta como é que foi, se vocês conseguiram entender, porque a gente falou de 3 assuntos, mas são bem sérios para que você entenda que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Chamar uma pessoa de estressado, se ela não é estressada, ela vai ficar mais brava ainda com você, né? Ah, eu não tô estressado. Né? O estressado nunca acha que tá estressado, gente. Nunca chama ninguém de estressado, porque é aí que ele vai ficar mais bravo ainda. Tá? Então, estresse, ansiedade e irritação são coisas diferentes, elas nascem de forma diferente, o tratamento é diferente, tá? Os sintomas são diferentes, ok? Mas pode tudo isso estar numa mesma pessoa. Por isso que quanto mais cedo você procurar ajuda, quanto mais cedo você entender que não dá para fazer tudo isso sozinho, muita coisa dá, muita coisa a gente consegue melhorar, mas muita coisa, se a gente tiver uma ajuda, vai, assim, facilitar anos na nossa vida. Vai agilizar o que você sozinho faria em 10 anos, você com acompanhamento faria em 6 meses ou menos. Ok? Porque a pessoa vai olhar de fora, vai ver coisas que você está tentando ver há muito tempo e não consegue. Ok? Fez sentido? Eu espero que todas essas lives que a gente está fazendo, né, estejam ajudando, sendo bênção na vida de vocês. Eu tô subindo elas também no YouTube depois, sabe? Não tô conseguindo fazer no mesmo dia, porque né, tem todos os atendimentos, tem as outras coisas que eu vou fazendo. Mas no meu canal, além desses, tem várias outras coisas sobre ansiedade, sobre estresse, sobre irritação, sobre como a nossa alimentação pode ajudar, o sono, tudo isso para que a gente tenha uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz, como a que Jesus sonhou pra gente, né? Ele veio para que a gente tivesse uma vida em abundância. E eu acho que vida em abundância tá bem com todo mundo, tá bem comigo, né? Se eu não consigo estar bem comigo, eu não vou conseguir transmitir isso para as outras pessoas. Então, eu espero que esteja fazendo sentido, espero que esteja ajudando, que esteja sendo bênção. E amanhã nós temos live de novo às 15 horas para falar sobre a ansiedade na quarentena, como que a gente pode reduzir, melhorar, como que tudo isso pode ser feito de uma forma mais leve, ok? Beijo, obrigada por quem conseguiu ficar comigo, né? A Karina, coitada, ficou caindo ali, eu vi que ela saía e voltava. Espero que amanhã essa conexão esteja melhor, né, Karina? Obrigada por quem conseguiu ficar. Até amanhã.